Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade ao nosso terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre a arte grega, referente ali à arte do período arcaico, certo? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre alguns deuses, né, que faziam parte da mitologia grega e que foram criados, né, pelos seres humanos que viveram na Grécia antiga, com o intuito de dar significado para aquilo que viviam, né? E como a gente sabe, né, esses deuses estavam ligados, portanto, à mitologia grega, ou seja, à imaginação desses povos, certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso e vamos perceber que eles estavam, né, relacionados à natureza ou à formação de sua sociedade. Tá certo, gente? Então aqui tem uma imagem, né, da Acrópole de Atenas, que era a capital da Grécia naquela época. Tá? Então, a civilização grega, né, surgiu em torno do ano de 800 a.C. e sua mitologia povoa nosso imaginário até os dias de hoje por meio de livros, quadrinhos, filmes, desenhos e outros meios. Né? A gente sabe, né, que existiam vários deuses da mitologia, como Zeus, Apolo, Afrodite, entre outros, tá? Então, os gregos antigos, né, assim como os egípcios, acreditavam em muitos deuses e, por isso, também são considerados politeístas. Isso a gente viu um pouco na disciplina de História e agora estamos também vendo um pouquinho na disciplina de Arte. Né? Então, além dos deuses, na mitologia grega havia semideuses que eram filhos de deuses com seres humanos, heróis, gigantes e outros personagens, tá? Então, gente, essa crença, né, era tão forte que muitas obras artísticas e arquitetônicas na Grécia Antiga foram criadas com base nos seres dessa mitologia, como os templos gregos em homenagem a deuses e importantes poemas, como Ilíada e Odisseia, que contam os feitos de herói gregos daquela época, tá? Então vocês podem ver um pouquinho mais sobre esses contos no Saiba Mais, né? A Odisseia, em quadrinhos, é uma adaptação do poema épico, né? A Odisseia, de Homero, para os quadrinhos. E a leitura desse livro permite-nos entrar em contato com essa surpreendente história. Então, vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso no Saiba Mais, tá certo? Então, gente, dando continuidade e falando sobre relações entre arte egípcia e arte grega, podemos dizer que os gregos antigos tinham profundo interesse e admiração pela arte egípcia, cuja estética influenciou bastante a arte da Grécia antiga. E mesmo quando a arte grega, né, foi vista como inovadora, com estilo próprio, ela tinha algumas características que dialogavam com a arte egípcia, ou seja, elas apresentavam, né, qualidades ou características semelhantes, tá, gente? Então, podemos observar aqui um vaso, né, dessa arte grega e também egípcia, tá, que foi exposto no Museu Metropolitano de Nova York. E esse vaso, né, o crater, era um tipo de vaso grego utilizado na Grécia Antiga para se diluir o vinho da água. E podemos perceber que nele, né, apresentam vários personagens. Então, bem no centro desse vaso são representados três cavalos puxados por rédeas. No entanto, como aos nossos olhos um animal está na frente do outro, é o que acontece, né? Foi usado, nesse caso, aí, o princípio egípcio do ângulo de maior visibilidade para que a cena não fosse representada como se houvesse apenas um cavalo, tá? Então, para se conseguir esse efeito, o número de pernas foi aumentado e a cabeça foi multiplicada por 3, tá? Então, esse é um princípio, né, da arte egípcia, tá, gente? Então, aqui ele fala um pouquinho mais sobre a Grécia, né, e destaca que a Grécia que é muito maior do que a Grécia.
O que ele quer dizer com isso, né? Que quando falamos em Grécia, é importante ter em mente que não estamos nos referindo somente ao país que hoje conhecemos como Grécia, mas, né, a grande parte de região banhada pelo mar Mediterrâneo, que foi dominada pelos gregos no século 8 antes de Cristo, né, como parte do que hoje conhecemos como Itália, França, entre outros países. Então a Grécia havia conquistado todos esses países na antiguidade clássica, né? Por isso que ele coloca aí que a Grécia era muito maior do que a Grécia atual, né? Tá, gente? Então, é uma diferença, né, muito importante, já envolvendo aqui a arte egípcia e grega, está, né, relacionada a seus cânones. Então, embora ambas as civilizações tenham se baseado em regras rígidas para desenvolver sua arte, as regras da arte egípcia praticamente não sofreram grandes alterações ao longo de quase 3.000 anos, né, em que essa civilização existiu, ou seja, ela permaneceu, né, de geração a geração. E já na Grécia Antiga, houve muitas alterações nesses cânones artísticos no decorrer do tempo. E isso deve, né, pessoal, também à diversidade, né, cultural que existia lá de outros povos, né? Até porque nós vimos que a Grécia não era um império unificado como a Roma antiga, tá certo? Então aqui ele questiona, né? Mas, afinal, quais foram as alterações no cânones artísticos na Grécia Antiga? Então, ele conclui aqui dizendo que os cânones sofreram alterações na forma muito mais do que na temática. E as esculturas gregas, por exemplo, tratavam quase sempre da mesma forma os diversos temas, né? Representavam deuses, heróis de guerra e atleta. No entanto, a maneira como elas eram feitas sofreu alterações ao longo do tempo, certo, gente? Assim, em razão dessas mudanças no fator artístico, né, perdão, a arte grega pode ser dividida em três períodos. E nesta unidade estudaremos o período arcaico, né, que marcou ali entre os anos de 1000, ou melhor, de 650 a.C. e 480 a.C. E na próxima unidade, né, na unidade seguinte, estudaremos os períodos clássico e helenístico, né, enfatizando as principais características da arte grega nesses períodos, tá? Então, gente, aqui também ele faz mais um questionamento, né? Então, não foi criada nenhuma peça artística na Grécia Antiga antes do século 7, né, antes de Cristo? Então ele conclui dizendo que sim, pois há registros muito importantes de vasos gregos que resistiram ao longo do tempo, né, e que nos mostram que a cerâmica foi uma forma de arte anterior às formas artísticas surgidas no período arcaico. E em virtude de sua importância para a civilização grega, faremos, ou melhor, daremos destaque ao estudo da cerâmica a seguir. Tá certo, pessoal? Então, gente, já falando sobre a cerâmica, alguns estudiosos, né, afirmam que para conhecer a arte e a civilização gregas é preciso apreciar e analisar a sua cerâmica, né, que eram peças produzidas com o uso de argila. Então ele questiona: você consegue imaginar por quê? Então são dois os principais motivos, né, que justificam a postura desses estudiosos. O primeiro é de todas as manifestações artísticas desenvolvidas na Grécia Antiga, a cerâmica é a que teve a maior quantidade. E segundo, né, porque nessas inúmeras peças estão representados os costumes, a cultura e a forma de vida dessa civilização, o que torna a cerâmica uma importante fonte documental para conhecê-la. Então, havia, né, muitos tipos diferentes de vasos gregos, né? Uns com formas mais próximas entre si e outros com formatos bastante diferentes. Eles variavam, né, pois serviam, né, para armazenar água, grãos e outros alimentos, transportar líquidos,
fazer parte de ritos fúnebres, entre outras. E as cerâmicas gregas, gente, mais antigas, tinham decoração geométrica, né? E por isso o período de sua produção ficou conhecido como geométrico, né? E isso surgiu aí graças a Euclides, que foi um grande matemático grego daquela época, tá certo, gente? Então, outra coisa, né, a ser destacada é que a maioria era feita com terracota, um tipo de argila de coloração bastante avermelhada. Então, aqui tem, né, a Pixis, né, que é datada na metade do século 8 a.C. e foi exposta no Museu Metropolitano de Nova York. E essa arte aí, pessoal, né, essa cerâmica é um tipo, né, de vaso grego com tampa que era usado para guardar cosméticos, joias e outros artefatos, tá bom? Dando continuidade, podemos dizer que a partir do final do século 8 a.C., no entanto, começaram a ser produzidos vários decorados por narrativas. E essas narrativas mostravam cenas de ação com frequência, né, tendo a presença de animais e monstros. Ou seja, mostravam ali, né, os importantes eventos ou acontecimentos do povo grego, tá? Então perceba, pessoal, que como as formas representativas foram introduzidas na decoração desse vaso, né, no friso central especificado. Então, os animais, né, são retratados de maneira praticamente igual e sem volume, né, bidimensionais, o que deixa a ação leve e com menos dinamismo. Além disso, notamos que as formas geométricas foram mantidas no vaso, né, mesmo que dois frisos apresentem formas curvilíneas. E por todas essas características, ainda que com uma representação narrativa, essa fase da cerâmica estava mais ligada às formas abstratas, né, que não retratam, portanto, a realidade como a vemos, do que as formas figurativas, que representam figuras de seres vivos que vemos na realidade. E aqui ele fala ainda que já no começo do século VI a.C., teve início o que ficou conhecido como fase das figuras negras. Como o próprio nome já diz, figuras de cor preta passaram a ser representadas sobre fundo terroso, como vocês podem verificar aqui nesse vaso, né, que é chamado de ânfora grega, que foi datado ali por volta de 530 antes de Cristo, tá, gente? E esse vaso aí é uma espécie, né, de recipiente de origem grega, como já falei anteriormente, em formato oval, que tem duas alças, certo? Então, gente, para concluir essa parte, podemos dizer que esse exemplar de vaso grego, né, do período das figuras negras, nos possibilita observar algumas características muito recorrentes dessa fase. Figuras humanas representadas de acordo com o princípio egípcio do ângulo de maior visibilidade, cor mais clara para representar a cor da pele das figuras femininas e mais escura para representar a das figuras masculinas, além, né, da presença de motivos curvilíneos e de formas geométricas, como vocês podem verificar na imagem acima, tá? Então, já para encerrar essa parte, por volta de 500 a.C., houve novamente uma mudança nos cânones da arte em cerâmica, pois elas começaram a representar figuras vermelhas sobre um fundo preto, né, como vocês podem verificar aqui nessa imagem, tá bom? Então, gente, essa pelica, né, é um tipo de vaso grego feito de terracota, né, que era um tipo de argila, certo? E para fechar, podemos dizer que além da inversão das cores, a fase das figuras vermelhas trouxe outra novidade da cerâmica grega. E é nela, né, que passamos a encontrar com mais frequência um distanciamento maior da estética egípcia. Nesse vaso, por exemplo, não há diferenciação de cor de pele conforme o gênero, e a representação das figuras humanas já não segue mais o princípio do ângulo de maior visibilidade, né, o que permite que as formas tenham volume.
Isso, né, significa que a representação do corpo humano ficou mais real e que a ação da narrativa ficou mais viva, certo? Embora nessa peça, né, também os detalhes das bordas sejam mais simples, as formas geométricas continuavam presentes nos vasos gregos da fase vermelha, tá, pessoal? Então, gente, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.